Boa tarde a todas e todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus seja conosco. Vamos dar início à nossa atividade, nos dirigindo a Ele, ao nosso Mestre Jesus, a nossa fonte eterna de inspiração, este sol que nos ilumina, que nos aquece, que nos dá vida. E todos juntos louvando o nosso Pai Criador. Rogamos ao Senhor, Mestre, que abençoe este nosso momento de estudo dessa bendita doutrina que vos aprouve nos oferecer. Te pedimos inspiração para a nossa Thalita, que nos dirigirá hoje à tarde a palavra, compartilhando conosco o fruto dos seus estudos. Vos pedimos inspiração para todos nós outros, no sentido de nos ampliar as possibilidades de entendimento e de apreensão do conteúdo. Contando com a tua presença e com a presença dos teus abnegados servidores que do plano espiritual nos dirigem aqui à reunião e o NEV, te pedimos permissão para dar início à nossa reunião, sob a tua proteção e sob a tua inspiração. E desejamos em teu santíssimo nome paz e bem para toda a humanidade. Então, hoje nós temos nossa Thalita, conforme programado, com o tema Ser Espírita. Este é o mesmo título de uma página escrita pelo benfeitor Emmanuel, o capítulo 70 do Livro da Esperança. Vamos botar agora, Meg. Só o pessoal do Zoom que estava vendo. Deixa eu ver como é que eu vou colocar aqui, só um minutinho. A gente vai colocar agora. Deixa que Emmanuel é mais... Mas tem que ter o PowerPoint dela, né? Então, Thalita, eu vou lhe passar aqui o microfone e o computador na sua frente. Só na setinha. Tá bom? Bom, vamos lá. Na setinha você vai para frente e para trás. Boa noite, né? Quase noite. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos auxilie, porque a tarefa ela é complexa, ela é íntima, é falar de algo que talvez a gente ainda não seja. E por isso ela se torna uma tarefa árdua, né? Porque à medida que a gente fala sobre, a gente precisa aprender mais e vivenciar mais. Como o Simval falou, esse é o título de um capítulo do Livro da Esperança, é um texto de Emmanuel. Eu vou botar aqui a sua imagem aqui para o cantinho. Bom, por conta do texto, né? Por conta do texto, tá bom? Tá ótimo. E aí, o título, como todos os títulos de Emmanuel, eu acho que a gente já ouviu bastante isso aqui, ele diz muito sobre o que ele pretende falar. E mais do que o que ele pretende falar, qual é o tom e como ele pretende falar sobre isso. Que é uma característica interessantíssima, porque
São poucas pessoas que conseguem trazer tantas informações em um título, né? Então, Emmanuel traz o título Ser Espírita. E aí ele usa o verbo ser, né? É um verbo que é de permanência, não é um estado. Ele é. E por que Emmanuel diz ser espírita e não estar espírita? Né? Porque exatamente ser espírita é uma condição. Eu estou Talita, né? Esta encarnação eu estou Talita, mas eu sou um espírito. E o ser espírita, nesse sentido, é para nos alertar e nos dizer que é um caminho que precisa ser vivido intimamente, né? Ele precisa ser experienciado, ele precisa fazer parte de nós. E por que ser espírita precisa fazer parte de nós? E aí é quando a explicação de Emmanuel vai ficando ainda mais interessante. Porque ser espírita é ser cristão. E não dá para ser espírita sem ser cristão, né? E ser cristão não é um estado. A presença de Jesus em nossas vidas, ela tem que ser permanente, porque ele é o caminho, né? Se nós pretendemos este processo de evolução, ele é o caminho. Então, o verbo que Emmanuel utiliza é muito pertinente, porque ele nos alerta para a permanência, né? Para essa relação que é muito íntima e que ela não é efêmera, né? Não é hoje estou, amanhã não estou, depois eu vejo, amanhã a gente continua a conversar sobre isso. Não funciona dessa forma, né? Então, esse compromisso com o Cristo, né? Portanto, ser espírita e ser cristão, é aceitar esse convite que o Cristo faz, e é um convite que ele faz diariamente, né? É entender que estar com Cristo significa abrir mão de outras coisas, e, portanto, é uma proposta de outra vida, né? Não dá para você aceitar um convite desse e não promover mudanças, e não se transformar em uma outra pessoa, né? Portanto, é um convite que ele precisa ser entendido nessa complexidade, até para que a gente se perceba, enquanto pessoa, em que momento, né, desse processo nós estamos. Nós já aceitamos esse convite? Nós estamos vivenciando essa experiência? Né? Em que ponto a gente se encontra dentro dessa jornada que é esse processo evolutivo? Então, e uma coisa que é muito interessante, eu vinha conversando com o Robson semana passada sobre isso, e a gente falava sobre a responsabilidade que a gente adquire a partir do estudo. Então, ser espírita e, portanto, ser cristão é abrir a nossa mente para esse aprendizado e ter responsabilidade com isso, né? A partir desse aceite de convite, a partir do momento em que você começa a se instruir, você percebe que você começa a questionar a si mesmo, né? Você começa a vigiar a si mesmo. Não que você deixe de fazer ou deixe de ter comportamentos equivocados, né? Que nós deixemos de ter comportamentos equivocados, mas nós temos uma visão ampliada no sentido de perceber isso. E esta é uma responsabilidade que vem com esse convite do Cristo. Portanto, ser espírita traz dentro de si todo este complexo universo de entendimento e de comportamento e de vivência que o Cristo nos propõe. Portanto, ser espírita é também ser cristão. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Seres Perfeitos, ele nos diz exatamente isso. O Espiritismo não veio instituir uma nova moral, mas facilitar aos homens a compreensão do Evangelho.
Portanto, não é algo separado do Evangelho do Cristo. Ele veio tirar o véu sobre algumas questões que talvez não estivessem tão claras. Ainda hoje a gente tem muita dificuldade de apreender algumas coisas, né, que o Evangelho nos traz. Mas o Espiritismo, ele vem com essa responsabilidade de nos mostrar com mais clareza o que o Cristo veio nos ensinar. E, portanto, não há desculpa, né? Agora a gente não pode dizer que não entendeu, que interpretou aquela parábola dessa ou daquela maneira, e, portanto, houve um entendimento equivocado. E o Espiritismo, ele vem com essa responsabilidade, com esse compromisso. Eu estava dando uma olhadinha, e nesse mesmo capítulo tinha a parábola do semeador. E ele faz uma relação entre a parábola e os tipos de espíritas que porventura e que ocasionalmente nós podemos estar aí inclusos. Eu fiquei me perguntando se ser espírita, né, é tudo isso que o Cristo nos propõe, como pode ter um ou outro tipo de espírita, né? Um espírita assim ou um espírita assado? Porque no entendimento que o Emmanuel nos propõe ou você né, cristão e, portanto, espírita e pretende iniciar essa jornada, ou você não é, né? Mas aí, eu, buscando, o Evangelho, ele nos dá esse entendimento só para que a gente possa perceber por que Kardec acaba categorizando, né, e trazendo mais de uma possibilidade dessa prática do ser espírita. Ele diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, embora estar nesse grau de ser espírita em sua completude não seja ainda o nosso momento, né? Cada um, obviamente, está em sua caminhada, em sua jornada, mas o Evangelho nos traz que ter boa vontade, começar este processo de transformação, de combate às nossas más inclinações, portanto, nos torna também pretensos espíritas. E aí Kardec vai trazer essa categorização. E a parábola do semeador, a gente já deve conhecer, então vou falar bem rapidamente. Jesus, ele fala que um semeador saiu a semear e que deixou sementes ao longo do caminho, os pássaros comeram essa semente, algumas outras foram jogadas num terreno pedregoso, e aí não tinham, portanto, raízes profundas, porque a terra não permitia isso, e secaram. Outras caíram num local com muitos espinhos, e, portanto, foram abafadas e também não tiveram oportunidade de florescer e dar bons frutos. E as últimas sementes, elas caem num terreno propício, um terreno fértil, né? E é aquilo que Jesus nos convida a fazer sempre, que é arar o nosso terreno, é preparar o nosso terreno interior para receber essa semente. Se a gente pretende nos tornar cristãos, a gente precisa entender isso e precisa começar a cultivar a semente que é o aprendizado que o Cristo nos deixou. E, bom, e qual é a analogia que o Evangelho nos traz? Ele diz que dentro dessas possibilidades da prática espírita, né, você encontra aquele que ele está muito apegado às manifestações, né, as manifestações físicas. Está no universo ainda do que ele acredita ser fantasioso. E, portanto, toda a sua atenção está voltada para aquilo e não sobra mais nada para o que é efetivamente importante, que é a moral e a filosofia. O segundo, ele já teria uma pretensão, ele já se interessa pelas mensagens, né? Já há um despertar, um reconhecimento dessas mensagens
espíritas. Mas todo o interesse dele cessa por aí, porque as ofertas que o mundo traz acaba desviando ele daquilo que realmente ele precisa fazer e, portanto, essas mensagens elas acabam não criando raízes. O terceiro, ele diz que ele ouve, né? Ele até tem um interesse despertado pela moral e pela filosofia, mas para que seja aplicada na vida do outro, não na sua mesma. E isso é um problema, porque se a gente se pretende cristão e está mais preocupado com a vivência do outro, a gente precisa repensar em que condição de cristão a gente está sendo. Porque a primeira mudança é em nós mesmos. E é isso que Emmanuel vai falar ao longo da análise que ele faz sobre esse tema. E, por fim, aquele cujo terreno já está arado, cujo terreno está preparado, em condições de efetivamente receber as sementes, de ter raízes profundas, né? Emmanuel vai falar isso no texto, de você ser suporte, de você ser sustentação. E para que você seja isso, é preciso que as suas raízes estejam bem fincadas. É preciso que você saiba por que você está ali, em quem você acredita e qual o caminho que você quer seguir. E é nesse espírita, né, que consegue fazer essa planta crescer e dar bons frutos que a gente precisa se espelhar. É esse bom espírita que a gente precisa buscar dentro de nós e fazer com que floresça, né, na nossa existência. Bom, aqui a gente já começa a fala de Emmanuel. Esse capítulo, na verdade, todos os capítulos desse livro, ele traz um trecho do Evangelho e depois um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e comenta a partir desses dois trechos. Esse primeiro é um trecho de João, capítulo 16, versículo 33. E aí, esse capítulo é um capítulo que Jesus fala aos seus discípulos, né? Ele diz que vai voltar para o Pai e prepara os seus discípulos para aquilo que está por vir, né? Aquilo que eles devem esperar a partir desse momento. E aí, o que é que Jesus diz? Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E quais informações Jesus deu para os seus discípulos à época e que são, obviamente, muito pertinentes para todos nós? Porque o que Jesus estava dizendo para eles sejam bons cristãos, né? Sejam cristãos. Porque eu acho que não dá para ser um mau cristão, né? Não é compatível algo mal associado a Cristo. Então, nós precisamos ser cristãos. E esse foi a mensagem que Jesus deixou, né, no capítulo. Ele disse, vai ser difícil, serão perseguidos, mas tenham bom ânimo, né? Procurem a mim, porque em mim vocês terão paz. E desta forma, você conseguirá vencer o mundo assim como eu fiz. Então é um trecho pequeno, esse versículo, mas o capítulo é recheado de muitas orientações do Cristo. E Jesus fala também nesse capítulo da vinda do Paráclito, fala sobre o Espírito de verdade, fala dessas possibilidades que nós estamos vivenciando hoje, né? De chegar numa época em que as suas palavras não estão tão revestidas de véus, as coisas são muito mais claras, né? O Evangelho ele nos traz a informação de maneira muito objetiva. E aí Jesus dá o caminho. Ele diz, a paz comigo, estando comigo terás paz, para vencer as aflições do mundo. Portanto, tenha bom ânimo, e é possível vencer o mundo. E a gente não precisa falar dessas aflições, todos nós teremos.
em uma escala maior ou menor, desta ou daquela forma, nós estamos aqui para vivenciar essas experiências. Então, assim como ele alertou os discípulos, ele também nos alerta. É impressionante como a palavra do Cristo, ela é atual, né? A gente poderia dizer que foi escrito ontem, né? Foi escrito para mim, para você, porque toda vez que você lê um trecho do Evangelho, ele tem algo para lhe dizer sobre algo que você precisa melhorar. Então, ela tem essa característica da permanência, né? E tudo muito relacionado ao verbo ser, que Emmanuel traz no capítulo do texto. Bom, e aí, o que é esse vencer o mundo? Esse vencer o mundo não é vencer o mundo exterior, é vencer nós mesmos, vencer as nossas más inclinações. O problema não está no mundo e não está no outro, né? O nosso foco, o nosso objetivo é vencer a nós mesmos, é vencer o orgulho, né? O egoísmo, as nossas vaidades, as nossas ambições desmedidas. E, portanto, esse vencer o mundo precisa ser encarado dessa forma. Porque a gente acha que quando diz assim, vai vencer o mundo, mas o mundo só é porque nós somos o que somos, né? Se todos nós estivéssemos aqui numa prática cristã, muito provavelmente nós não precisaríamos vencer esse mundo. Eu imagino que os espíritos evoluídos, que estão em mundos muito mais evoluídos, não precisem vencer o mundo, né? Então, nós precisamos entender o mundo como nós mesmos. E o próximo não passou. Pronto. O próximo trecho que Emmanuel nos traz é um trecho do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Os Trabalhadores da Última Hora. Nós falamos também aqui recentemente, eu acho até que todos os temas foram escolhidos de maneira muito Foi aleatório, né? coerente, então a orientação veio de fato da espiritualidade dos irmãos, porque a gente já falou sobre esse capítulo também, os trabalhadores da última hora, então essas informações estão muito frescas na nossa cabeça, né, para que a gente consiga construir esse caminho que o Cristo nos propõe. E que trecho é esse que Emmanuel nos traz? Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa deve ser que ele vos confiou. Que ele vos confiou. Mas atenção, tem como botar do lado de cá, Val? Vou botar aqui. Deixa eu fazer Só um mouse minutinho, aqui. gente. Algumas questões técnicas. Pronto. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segue a verdade. E aí, bom, a primeira informação que Emmanuel nos traz nesse trecho é: ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Que tarefa é essa? O que é que nós precisamos fazer? O que é que Jesus disse aos seus discípulos e diz a nós todos os dias? E o Evangelho nos diz também, né? Instruir-nos a nós e aos outros. E esta é uma tarefa que é uma tarefa cristã. Porque, perceba, instruir a nós mesmos, instruir ao outro, não é fazer o outro acreditar na nossa verdade, mas é mostrar para o outro a possibilidade do caminho do Cristo. É dizer ao outro que esse caminho existe, que ele é possível e que ele vai facilitar as nossas vidas, porque ele vai fazer de nós pessoas menos problemáticas. E eu pensava sobre essa questão do pregar, e por que eu estou falando isso? Porque Emmanuel vai dizer ao longo do texto, né, que esse instruir ao outro não deve ser feito com violência. Ele propõe um toque, né? Toque o outro, sensibilize o outro. Por quê? Porque não é a partir da violência que você vai construir um caminho com Cristo. Mais uma vez,
nada que remeta à crueldade, à perversão, vai ter convergência com Cristo. Não tem possibilidade disso. Então, o que é mal não tem convergência com Cristo. O que é perverso não tem convergência com Cristo. Se a gente pensa isso, a gente precisa repensar. A gente não vai convencer o outro colocando ele contra a parede. Jesus propõe o toque, Emmanuel vem nos reforçar isso. E esse pregar e esse instruir, ele tem que ser nessa linha de pensamento e com esse cuidado, né? Porque lá na frente ele vai dizer que mais importante do que falar é fazer. Então, como é que você sensibiliza o outro? Como é que você toca o outro? Jesus só é Jesus porque ele fez o que fez, né? Ele vivenciou o que ele pregou. Então, como é que você convence o outro? Pela força ou pela sua experiência? Né? Ou pelo seu exemplo? E isso Emmanuel também vai nos dizer ao longo do texto dele. E aí, outra coisa que ele fala é sobre aqueles que se transviaram no caminho, né? E Kardec faz essa pergunta. Muitos se transviaram. Como reconhecer os que encontraram, os que verdadeiramente encontraram o caminho? E aí o espírito de Erasmo é muito claro. Não nos dá dúvidas de como reconhecer esse espírita, esse cristão, pelos princípios da verdadeira caridade, porque eles ensinarão e praticarão. Fora da caridade não há salvação. A mensagem, ela é o tempo todo repetida, de muitas formas, de vários jeitos, para tocar cada um de nós naquilo que nos é mais íntimo. Então, não tem bom cristão, não tem cristão que não pratique a caridade, porque é incompatível, porque esta é uma condição para. E, portanto, é isso que Jesus vem alertar aos irmãos e alertar nós também, né? Os discípulos dele lá e aqui, para que a gente não se deixe... Nós estamos num momento de experiência de vida em que o exemplo ainda é muito importante, em que a figura de alguém, né, para nos mostrar o caminho ainda é muito importante. Né? A gente, às vezes, acaba deixando o exemplo fundamental, que é o do Cristo, e se apegando a essa ou aquela figura. E seja em qualquer religião, seja em qualquer... Não precisa nem ser na religião, né? A gente tem uma tendência de que, se nós gostamos muito de algo, nós tendemos a colocar num pedestal aquela pessoa que represente esse algo. E isso é muito perigoso, porque olha o que ele diz lá, não é só pelo que fala, não é só pelo que diz, não é só pelo que prega, mas, sobretudo, pelo que pratica. Então, isso é um alerta. Isso é um alerta para a gente reconhecer o outro e para a gente reconhecer a nós mesmos. Ai, Val, eu estou demorando? É porque eu... Pronto. E aí começa o texto escrito por Emmanuel, porque ali foram trechos do Evangelho de João e do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte, Emmanuel começa: ser espírita é constituir-se em núcleo de ação edificante, através do qual principia a nova era. Eu marquei aí, não está esse ação marcado, porque eu quero mostrar para vocês que a fala de Emmanuel é muito compatível com o que o Evangelho nos traz e com o que Jesus nos traz, né? Não há divergência no que diz respeito ao caminho que deve ser seguido. E por que eu digo isso? Porque Jesus disse, no mesmo capítulo que ele alerta os seus discípulos, que aqueles que perseguirão os seus discípulos não terão mais como alegar inocência. A gente não tem como mais alegar que não sabe. A gente pode até dizer que não quer enxergar. A gente pode até dizer que não acredita. Mas a gente não pode mais alegar que não sabe, porque a informação está aí.
repetida de maneira recorrente. E é preciso que a gente tenha ouvidos de ouvir, né? É preciso que a gente tenha ouvidos de ouvir. É preciso que isso nos toque para que a gente comece a exercitar essa prática do espiritismo. E aí Emmanuel continua. Fala-se no mundo de hoje qual se o mundo estivesse reduzido a casa em ruínas. O espírita é chamado à função de viga robusta, suscetível de mostrar que nem tudo se perdeu. Isso é um fato, né? A gente, às vezes, olha para o mundo e não precisa ir muito longe, não, né? Dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa vida social, a gente consegue perceber que as coisas estão muito complicadas, muito difíceis, sob todos os aspectos, né? Da violência, do amor ao próximo, do cuidado para consigo mesmo, para com o outro. Então, o mundo de hoje, que Emmanuel escreveu, ele continua muito, muito difícil. E o que Emmanuel vem nos propor é que nós sejamos a diferença desse mundo que continua difícil. E aí ele diz, qual se o mundo estivesse reduzido a casa em ruínas? O espírito é chamado à função de viga robusta. Para que você tenha uma viga robusta, você tem que ter uma fundação significativa. E aí nos remete lá à parábola, né? Só cresce e frutifica a árvore que tem uma boa raiz. A árvore cuja semente foi colocada em uma terra propícia ao seu crescimento. E é isso que Emmanuel nos diz. Se nós somos essa árvore, se o nosso terreno é dessa forma, se a nossa viga é robusta, nós temos condição de mostrar que nem tudo se perdeu, né? Nós podemos ser aquela viga que se mantém de pé para que o telhado não desabe e para que a gente possa auxiliar o nosso próximo. Mas, para isso, é preciso que a gente comece esse processo de transformação que é individual. Individual. A caminhada é até coletiva, mas o processo evolutivo ele é individual. Né? Não dá para você evoluir por alguém ou arrastar alguém nesse processo. Então, a gente precisa estar muito atento e alerta a isso. E aí Emmanuel continua. Há quem diga que a humanidade jaz em processo de desagregação. E quem seremos nós nesse processo? O desagregador ou o agregador? Né? Certamente o cristão precisa estar no papel de agregador. E aí ele diz, o espírita é convidado a guardar-se por célula sadia, capaz de abrir caminho à recuperação do organismo social. O cristão precisa ser o remédio. Ele tem que ser parte da solução e não parte do problema. Porque senão há algo muito errado nesse caminho em que a gente pretende seguir. E ele faz essa analogia exatamente com isso. A célula sadia, né, é aquele que vai ajudar no processo de cura do próximo, e do próximo, e do próximo que ajuda o próximo, e o próximo que ajuda o próximo, e a gente consegue uma recuperação do organismo social. E perceba que é auxiliar no processo de cura, é estender a mão, mas a gente não chega no caminho todo. A gente estende a mão, o outro precisa, neste processo também, se enxergar nesta condição de que precisa. Né? E se nós estivermos nesse lugar do outro que precisa? Né? E se alguém estiver estendendo a mão e a gente não conseguir enxergar ou não quiser aceitar? É o papel, a caminhada é coletiva, mas o processo de evolução ele é individual. A gente precisa fazer a nossa parte. E, às vezes, por mais... por menor que seja, né? Por mínima que seja, eu já tive essa sensação, né? Acho que ela deve ser compartilhada por muitos que estão aqui, de desânimo diante de algumas situações, né? De dizer, poxa, agora está difícil mesmo.
Mas não é esse o lugar que o Cristo nos propõe. O lugar não vai, precisa melhorar. E o processo começa em mim, né? Então, quando a gente se desanima muito com o outro, talvez seja porque a gente está olhando mais para o outro do que para nós mesmos, né? E se a gente olhasse mais para nós mesmos e conseguíssemos nos colocar nesta condição de cristãos, o processo do outro fosse facilitado de alguma forma. E é essa proposta de reflexão que Emmanuel vem nos trazer. E aí ele continua. O espírita, onde surja a destruição, converte-se em apelo ao refazimento. Onde a história e a indisciplina, faz-se esteio da ordem. E onde lavra o pessimismo, ergue-se de imediato por mensagem de esperança. E aí, ele propõe que nós façamos diferente. Se o mundo não está bom, tal qual ele se apresenta, nós precisamos fazer o diferente. Se o companheiro vem com ódio, a gente devolve como? São Francisco já dizia, né? Se o companheiro vem num momento de raiva, de ira, se o momento é de contenda, como é que a gente devolve? A gente faz parte da solução ou a gente faz parte do problema? E que comumente a gente costuma criticar, né? A gente diz assim, nossa, mas fulano faz isso. E olha a gente ali fazendo algo muito parecido. E é essa mudança, né, de faixa que Emmanuel nos convida a refletir. A gente precisa fazer diferente. Porque se a gente quer um mundo diferente, a gente não pode agir igual a todo mundo. Ou pelo menos a todo mundo que a gente acha que age errado, né? Então, é esse tipo de reflexão, é esse tipo de postura espírita deve seguir. E aí ele continua. Assim sucede porque o espírita reconhece que não vale exigir dos outros aquilo que não fazemos, nem reclamar no vizinho o clarão de um farol, quando muitas vezes esse mesmo vizinho espera pela chama de alguém que lhe aqueça e ilumine o coração enregelado na sombra. Às vezes a gente vai exigir do próximo aquilo que a gente não faz e que talvez o próximo esteja numa condição ainda muito mais complicada do que a nossa. E aí, o texto de Emmanuel é recheado desses starts sobre os nossos comportamentos e sobre as nossas experiências de vida. Como você vai exigir algo que você não faz? Olha a experiência, olha a prática. Como é que se reconhece alguém? É pelo que ele diz ou pelo que ele age? O texto ele vem o tempo todo retornando conceitos, reforçando conceitos e mostrando para a gente que o ser espírita cristão é ser diferente daquilo que a gente acredita que está equivocado no mundo. A gente precisa ter parte da solução e não parte do problema. E ser parte da solução exige de nós combater em cada um aqui as nossas más inclinações. É segurar a raiva, é segurar a língua quando ela vai tecer um comentário não cristão, porque é melhor a gente dizer não cristão do que falar dos comentários que se costuma fazer. É refrear esses instintos materiais, né? Tão... Eu ia dizer primitivos, mas não é isso que eu quero falar. É tão distante do que o Cristo nos prega, né? Tão afastado do que a doutrina nos convida. E Emmanuel continua. O ensinamento espírita é a palavra do Cristo que nos alcança sem gritar. E a obra espírita, desde as bases primordiais de Allan Kardec, é construção do Evangelho, levantando as criaturas sem rebaixar ninguém. O ensinamento espírita é a palavra do Cristo que alcança sem gritar. Olha o toque. A gente não precisa coagir o outro.
Esse não é o nosso papel. E ele não pode ser confundido com isso, né? É através do exemplo, através da palavra também, porque a palavra é capaz de tocar e tocar muito. Mas talvez a gente precise praticar mais para convencer aquele próximo que esteja mais próximo, né? E que ainda não se sentiu tocado, né? Eu fico imaginando o que é você estender a mão para alguém que fez algo, né? E que você considere algo que lhe magoou muito. Isso é uma mudança de faixa que é sem precedentes. E a gente precisa entender que esse estender a mão é feito com humildade, com amor do Cristo, com caridade, não com soberba, nem para diminuir o outro. E aí, ele continua dizendo que as bases primordiais de Allan Kardec é a construção do Evangelho, levantando as criaturas sem rebaixar ninguém. Se nesse processo alguém está se sentindo diminuído, retorne, porque não está sendo feito como se deve. A gente precisa ter em mente que não dá para fazer de qualquer jeito e que não dá para fazer mais ou menos, né? Emmanuel nos disse lá, ser espírita não é talvez, não é daqui a pouco, não é eu sou mais ou menos, ele é. E aí, esse ser espírita, ele exige de nós um comportamento que precisa ser exercitado, né? Se a gente ainda não consegue exercitar, que pelo menos a gente reflita sobre ele, né? Eu conversava com o Robson sobre isso. A gente, às vezes, faz as coisas, poxa, olha eu pisando na casca de banana, me deixando levar, né, pelas minhas más inclinações. Reconhecer isso é importante, mas ainda não é o suficiente, né? É só o começo dessa caminhada e dessa jornada. Trabalha servindo, cônscio de que cada um de nós é o agente da propaganda de si mesmo, no trabalho da redenção humana, que não nasce da violência e sim da verdade do amor, no toque fraternal de espírito a espírito. Nós já falamos aqui recentemente também sobre isso. Cristo, antes de qualquer coisa, ele serviu. Não dá para ser cristão sem servir. Então, e este serviço no Cristo é um serviço de caridade, essencialmente de amor, porque senão não é do Cristo. E não dá para ser de outra forma que não essa. E aí, cônscios de que cada um de nós é o agente da propaganda de si mesmo. Nós também já falamos aqui, né? Minhas obras dão testemunho de mim. O que é que eu faço? Como o meu agir fala sobre mim, né? O meu agir é de um espírita cristão ou o meu agir é de qualquer outra coisa? É esse meu agir que vai testemunhar sobre mim. E aí ele continua. Não nasce da violência, e sim da verdade do amor, no toque fraternal de espírito a espírito. É tocando o outro, é sensibilizando o outro, que a gente vai conseguir atender aquele chamado do Cristo lá atrás para o trabalho, né? É essa convocação que ele nos faz, a nós que nos colocamos nessa condição de estudo da doutrina espírita e, portanto, de cristãos, de que a gente siga nesse trabalho. Vamos continuando. Val, você vai precisar me ajudar aqui. E aí ele chega ao último, eu acho que é o último porque eu parei de contar, mas enfim. À vista disso, se muito pode se realizar a benefício do próximo, por aquilo que sabes, somente conseguirás renovar os semelhantes por aquilo que és. E Emmanuel começa e termina o capítulo com o mesmo verbo, né? A gente só pode tocar o outro, a gente só pode ser espírita renovando os semelhantes
por aquilo que nós somos. Não dá para fazer o outro diferente se nós também não conseguimos. Né? Então, eu achei fantástico. À vista disso, se muito pode se realizar a benefício do próximo, por aquilo que sabes, ou seja, se pregar ajuda, se instruir ajuda, somente conseguirás renovar os semelhantes por aquilo que és. Não dá para ficar apenas na oralidade. Não dá para a gente achar que o ser espírita é estar aqui falando. Né? É um começo, é um processo, mas é muito mais do que isso. Inclusive, o mais importante não é isso, é que a gente comece um processo de melhora interior. Porque se nada do que eu estou falando aqui me toca e me faz amanhã uma pessoa menos complicada do que eu sou hoje, não resolveu o meu problema. Então, essa mensagem que a Emmanuel nos traz, acho que eu consegui 5 minutinhos, para que a gente reflita, pense de novo, e de novo, e de novo, né? Que a gente pense na oração de São Francisco, né? Que onde houver ódio, que a gente traga o amor, que onde houver ofensa, que a gente traga o perdão, e que a gente seja diferente, né? Ser espírita, ser cristão, precisa ser diferente do que a gente tem observado muito no mundo, e que a gente tenha consciência de que o mundo é reflexo da gente. Se o mundo está ruim, é porque a gente ainda precisa melhorar muito. Né? Então, essa é a mensagem. Eu espero que a gente consiga começar essa caminhada.